Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. O Apóstolo. A última tarefa. Estamos no ano de 1875. Dom Bosco completou 60 anos de idade. Parece que sua missão está cumprida. Uma após outra, chamada e provocada cada uma pela que lhe vinha antes, suas obras em favor da juventude foram desabrochando em magnífica floração, atingindo primeiro o menino, depois o adolescente na hora do maior perigo e conduzindo-o por caminhos seguros até o limiar do matrimônio ou do sacerdócio, onde ele se apresenta quase salvo. Todas essas instituições proliferaram, atravessando primeiro os confins da província e depois os da nação. França, Espanha e Inglaterra já vão adotá-las e incorporá-las à sua vida cristã. Um exército de discípulos se foi formando lentamente para garantir a perpetuidade da obra, e as fileiras desse exército vão engrossando de ano para ano. Paralelamente está para se realizar o mesmo trabalho em prol da juventude feminina. Nascida embora 10 anos depois dos salesianos, as filhas de Maria Auxiliadora vão alcançar logo o número e as realizações de zelo de seus irmãos mais velhos. Não há dúvida, parece, que o bom homem terminou sua missão e pôde, com um olhar de humilde satisfação, abraçar toda a vastidão do campo em que amadurece uma abundante colheita. Entretanto, o coração do servo de Deus sente-se inquieto e insaciado. Seu melhor sonho, seu mais antigo desejo de apostolado, ainda não se pôde realizar. Para além dos mares em todas as direções, assentados à sombra da morte, multidões de homens estão esperando a fé que lhes ilumine o caminho. É preciso correr ao encontro dessas populações selvagens e dessas raças infiéis e conduzi-las à luz do Evangelho. Só então sua missão estará terminada. Mas quem irá? Ele em pessoa? Bem que o desejaria. Fora o suspiro dos anos jovens de seu sacerdócio e só a visão perspicaz do padre Cafasso o impedira de se alistar numa companhia de missionários. Na idade de 33 anos, seu coração ainda estava em sentimentos missionários. Em 1848, uma de suas leituras preferidas eram Os Anais da Propagação da Fé. Um de seus alunos externos, seu vizinho, apenas os recebia, corria a lê-los de noite. E Dom Bosco, ao ouvir apenas narrações que tantas vocações missionárias despertavam, murmurava: "Ah, se eu tivesse muitos sacerdotes e muitos clérigos, levá-los ia comigo a evangelizar a Patagônia e a Terra do Fogo. E sabes por quê? Provavelmente porque é a parte do mundo que tem mais necessidade de missionários. Justamente, há naquela região populações completamente abandonadas, e eu iria voando ao encontro delas." 7 anos mais tarde, em 1855, um de seus primeiros alunos, entrando no seu escritório, ficou surpreendido ao ver um novo quadro pendurado na parede. "Quem é esse padre?" perguntou. "É Gabriel Perboire, ardente missionário martirizado na China há poucos anos." E como que falando a si mesmo continuou: "Como gostaria que meus filhos pudessem chegar até aquelas terras no extremo oriente. Se Deus me desse 10 sacerdotes segundo o meu coração, partiríamos juntos para lá." Finalmente, já no entardecer da vida, essa sede de apostolado em regiões longínquas, que em vez de se acalmar aumentava sempre, arrancava-lhe este lamento eloquente: "Ah, se eu não fosse tão velho e não estivesse tão debilitado, tomaria comigo o padre Rua
e partiríamos juntos para as missões. Uma visão profética. Desejo sempre ardente, mas desejo jamais realizável. No entanto, ele estava certo de que, ao menos por meio de seus filhos, iria trabalhar um dia para a extensão do reino de Deus no meio dos infiéis. Por 2 vezes o Senhor lhe tinha manifestado claramente sua vontade. A primeira foi a cabeceira de um de seus primeiros discípulos, o pequeno Galheiro, quando se achava sem nenhuma esperança de sarar. Caíra sobre Turim em 1854 a epidemia da cólera, com uma violência que jamais se tinha acontecido. Todos os dias morriam dezenas de pessoas. Dom Bosco multiplicava-se junto ao leito dos colerosos nos hospitais, nos lazaretos improvisados, nos sótãos infectados, por toda parte, enfim. E não tinha receio de lançar também seus meninos nesse caridoso apostolado. Calheiro foi um dos primeiros a correr ao trabalho. Dedicou-se tanto que afinal apanhou uma febre tifoide. Quando os médicos declararam a Dom Bosco que a missão dele estava terminando e só restava o lugar para o sacerdote, o bom pai aproximou-se uma tarde do leito do moribundo e interrogou-o amavelmente. Olha, João, que é que preferes, viver ou ir para o céu? Ir para o céu, mas não é hora ainda. Nossa Senhora quer curar-te. Vai sarar, receberás batina, serás sacerdote e com um breviário sob o braço irás percorrer longo caminho. Palavras misteriosas, que só mais tarde o santo explicou. Ele tinha visto perto do leito do enfermo uma visão, uma pomba com um raminho de oliveira no bico. De tanto em tanto ela passava roçando os lábios do menino, e por fim deixara cair o raminho no travesseiro. No fundo, uma multidão de figuras estranhas pareciam fitar o doente com os olhos súplices. 2 dele, 2 gigantes, 2 guerreiros, um de cor do ébano, outro de pele bronzeada, inclinavam-se angustiosamente sobre o moribundo para descobrir o mínimo sopro de esperança. O símbolo era claro. A pombinha representava a plenitude dos dons do Espírito Santo, que enchem a alma do bispo no dia de sua sagração. Os selvagens eram as futuras ovelhas desse pastor. Um de vós vai ser bispo, dizia já Dom Bosco em 1855. Do oratório sairão outros bispos ainda, mas esses por enquanto não estão aqui. Essa primeira visão tinha sido contemplada 16 anos mais tarde, numa noite do ano de 1871, por um sonho que não podia deixar mais nenhuma sombra de dúvida. Nesse sonho, Dom Bosco se vira transportado a uma região selvagem e desconhecida, imensa planície inculta, onde não se via uma só colina. No fundo do horizonte se alinhava uma cadeia de montanhas altíssimas, que aumentavam a grandiosidade da cena. Homens seminus, de estatura colossal e de aspecto feroz, cruzavam a imensa região. Eram todos parecidos um com os outros. Longa cabeleira em desalinho, cor bronzeada, nos ombros uma pele de animal e nas mãos a lança e um laço. Esparsos pela planura desmesurada. Entregavam-se aos mais variados exercícios de bravura. Uns perseguiam animais selvagens até alcançá-los e abatê-los. Outros voltavam à própria habitação, trazendo como troféu um animal esquartejado e espetado na ponta da lança. Outros ainda desafiavam-se entre si e lutavam ferozmente, enquanto uns últimos se atracavam com soldados vestidos à europeia. E a planície se cobria de cadáveres. De repente, diz Dom Bosco, aparece no horizonte uma turma de homens que, pela maneira de trajar, logo reconheci como missionários. Aproximavam-se daqueles infelizes com rostos sorridentes e se preparavam para lhes pregar o evangelho. Fitei alguns para ver se conhecia a que ordem pertenciam, ou até mesmo se os conhecia pessoalmente. Tudo em vão. Aliás, os selvagens não me deram tempo para isso. À medida que os iam alcançando, atiravam-nos por terra, assassinavam-nos e reduziam-nos a pedaços. Depois partiam triunfantes,
levando as postas de carne ensanguentada nas pontas das lanças, numa algazarra de gritos e de cantos ininteligíveis. E eu pensava comigo mesmo: quem poderá conseguir converter essas hordas selvagens? Estava imerso nestas reflexões, quando vi desenhar-se do mesmo lado do horizonte um segundo grupo de missionários. Não eram muito numerosos, mas tinham um ar alegre e vinham precedidos de uma multidão de meninos. Vão também ele fazer-se assassinar, pensei eu, e me pus a observá-los também enquanto passavam, para ver se os reconhecia. Alguns eram conhecidos. Eram todos salesianos, e poderia citar diversos dele. Fiz então sinais aflitos que parassem e voltassem para trás, pois que estavam correndo ao encontro da morte certa. Mas não foi assim. Apenas se aproximaram, os canibais lhe fizeram festas, despuseram as armas, deixaram a ferocidade natural e receberam os recém-chegados com sinais da mais viva simpatia. Vamos ver em que vai dar isto. Ia eu monologando. E com minha grande surpresa, tudo acabou muito bem. Os novos apóstolos se uniram aos selvagens e se puseram a instruí-los. Os filhos do deserto ouviam-nos atentamente, repetiam-lhe as lições e lhes aceitavam com a mais perfeita docilidade os paternos avisos. Pouco depois, vi os missionários puxarem o terço, depois entoarem um cântico, e todos aqueles indígenas iam respondendo em coro às orações e aos cantos. E o faziam com tanto sentimento e avolumavam tanto a voz que despertei e me achei em minha cama e em meu quarto. Por esse sonho, termina Dom Bosco, entendi claramente que meus filhos deveriam partir um dia para as missões longínquas. Mas ficou-me sempre esta pergunta: quais são esses selvagens? A quem iremos levar em primeiro lugar o facho do Evangelho? Vamos à Patagônia. Essa pergunta foi sendo repetida na alma de Dom Bosco durante 5 anos. A princípio imaginou que a terra à vista era a Etiópia, com seus pobres negros selvagens. A hipótese lhe era sugerida como consequência de uma visita que um missionário da Etiópia fizera ao oratório. Mas bastaram umas informações mais precisas para fazer-lhe abandonar a pista. Começou a pensar na China. Justamente nessa ocasião, passou por Turim um missionário a fazer conferências para arrebanhar mais apóstolos para as missões da China. Dom Bosco se pôs em relações com ele, interrogou-o, pediu-lhe 1000 explicações. Porém, não tardou a perceber que estava ainda tomando o rumo errado. Depois voltou a atenção para a Austrália, mas pela descrição que lhe deram do caráter, dos costumes e do tipo dos selvagens que lá habitavam, persuadiu-se que não era dele que o sonho lhe falara. E não seria a Índia? Procurou notícias nos livros, falou com sacerdotes ingleses, missionários daquelas terras, e houve um momento em que lhe parecia tratar-se mesmo desse vasto império. E ia falando com fervor das missões católicas na Índia, animando até alguns salesianos a estudar inglês, e já estava mesmo para aceitar de Roma um vicariato apostólico no país das castas. Mas eis que uma proposta do cônsul da Argentina veio colocá-lo finalmente na rota certa. Em dezembro de 1874, esse diplomata foi propor-lhe, em nome do arcebispo de Buenos Aires, que aceitasse a evangelização das imensas regiões desertas, que se estendem ao sul da grande república. Patagônia, Terra do Fogo, Arquipélago de Magalhães, pontos extremos do novo continente, na direção do Polo Sul. Estas vastíssimas zonas eram habitadas por tribos, cujo estado se aproximava tanto da irracionalidade que alguns partidários de teoria de Darwin pretendiam, como se sabe, ter encontrado entre elas os famosos tipos intermediários entre a espécie humana e os animais. Como é que Dom Bosco, desde as primeiras conversações com o cônsul, adquiriu logo a certeza de que os tais índios eram precisamente os que ele vira em sonho? É um problema que até hoje não teve esclarecimento.
Mas a realidade é esta. Apenas formulada a proposta, Dom Bosco concordou e empregou todo o ano de 1875 em escolher, equipar e instruir um punhado de apóstolos encarregados de abrir o caminho para os futuros pioneiros do Evangelho. Eram 10 sacerdotes e 6 irmãos leigos. Todos eles já morreram. O chefe da expedição, Padre Galheiro, o menino do famoso sonho, morreu por último, em 1926, com 88 anos completos, depois de ter vivido seus 33 anos de fadigas apostólicas e seus 10 anos de trabalho a serviço da diplomacia vaticana, o que lhe merecera o prêmio da Púrpura Cardinalícia. Conselhos aos missionários. Todos se lembram daquela página do Evangelho que nos pinta a imensa amargura que sentiu Jesus ao contemplar as multidões errantes ao léu da sorte, sem luz que lhes iluminassem o caminho, acabrunhadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E Jesus suspirava: Como é grande a messe e como é pequeno o vosso número. Mas ide assim mesmo, e pregai-lhes o Evangelho. E antes de derramá-los pela planície da Galileia, chama-os para junto de si e lhes dá os últimos conselhos. Pois o discípulo reviveu linha por linha essa cena evangélica nas pegadas do Mestre. Que campo imenso esta Patagônia, 3 vezes maior do que a Itália, que messe esplêndida para um exército de apóstolos. E vós sois um punhado apenas. Não faz mal, parti a si mesmo. Porém, antes de partir, escutai as supremas recomendações de vosso Pai. Preocupai-vos tão somente com as almas, e não busqueis honras, nem dignidades, nem riquezas. Quereis merecer as bênçãos de Deus e a benevolência dos homens? Tratai com particular bondade os doentes, os meninos, os velhos, os infelizes. Mostrai-vos sempre e em toda parte respeitosamente submissos às autoridades civis e religiosas. E para terminar, ao chefe do grupo acrescentou em voz baixa: Fazei o que puderdes e deixai o resto a nosso Senhor. Tende uma confiança cega em Jesus sacramentado e na Virgem Auxiliadora, e vereis o que são milagres. As missões na América. O maior milagre foi, sem dúvida, o prodigioso desenvolvimento das missões salesianas, desenvolvimento que iria situar a congregação entre as 12 ou 15 grandes sociedades missionárias da Igreja, pois que à primeira expedição missionária seguiram-se muitas outras. Ano por ano, apesar de todas as dificuldades que foram aparecendo, fizeram novos progressos. Árvore por árvore foi tombando a grande floresta de sombra e a luz foi penetrando. 20 anos depois da chegada dos missionários, o deserto estava coberto das flores. Toda a imensa região que abraça a Patagônia setentrional, central e meridional e os pampas da Argentina estava explorada em todos os cantos e conquistada para o Evangelho. Essas missões são hoje dioceses. Punta Arenas, no Chile, Viedma e Comodoro Rivadavia, na Argentina. O olhar desse apóstolo se voltou então para outras terras, mais acima, bem acima, a República do Equador. Algumas tribos de origem asiática, os famosos jívaros, viviam naquelas plagas completamente afastados da civilização e da fé. Em 1895, Roma reuniu todos esses territórios sob a jurisdição de um bispo salesiano, e se formou assim o Vicariato Apostólico de Mendes e Gualaquiza. No ano precedente, os filhos de Dom Bosco tinham penetrado no coração do mais interior dos estados do Brasil, Mato Grosso. Aí também havia populações selvagens, especialmente a tribo dos Bororos, espalhada num imenso território, a esperar sempre a luz da fé. Depois de 20 anos de trabalho nesse solo lavrado, resolvido, amanhado, e já em parte semeado pela palavra divina, constituiu-se uma prelazia, em 1914. A prelazia do registro do Araguaia, tendo à frente um bispo salesiano. Ainda dentro do Brasil, subindo mais para o norte, ao longo do Rio Negro,
nessa imensidão da floresta amazônica e nesse emaranhado de rios e canais, outras tribos esperavam o missionário. Dentre elas, os célebres tucanos. Sem falar dos caboclos e dos imigrantes, que nessa região inóspita viviam longe de qualquer conforto religioso. Uns e outros eram como ovelhas sem pastor, uns a guardar a luz do Evangelho, outros a suspirar pelos sacramentos. Em 1914, Roma juntou todas essas populações sob o nome de Prefeitura Apostólica do Rio Negro e entregou-a à Congregação Salesiana. Cerca de 10 anos mais tarde, Pio IX colocou os salesianos no Paraguai na interminável solidão do grão Chaco, circundada por 3 imensos cursos de água, o Paraguai, o Pilcomayo e o Parapiti, para livrar do fetichismo os 30.000 selvagens, chamacocos e lênguas, espalhados por essas terras pantanosas. Em 1948, constituiu-se o Vicariato Apostólico do Chaco Paraguaio. Em 1927, ainda na imensa planície amazônica, mas desta vez na zona banhada pelo rio Madeira, o imenso território de Porto Velho passou a ser Prelaz Anúlios. A violenta tribo dos Parentins viu chegar o missionário salesiano. Em 1932 foi a vez das missões na Venezuela, nos vales no Alto Orenoco, missões que hoje constituem o Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Pode-se assim verificar que as circunstâncias, de certo modo, tornaram os filhos de Dom Bosco especialistas na evangelização dos índios americanos. E embora haja pessoas habituadas em ver infiéis só na Ásia, na África e na Oceania, é preciso, no entanto, reconhecer que são verdadeiras e cheias de perigos também as missões que no fundo das florestas, ou na imensidade das savanas americanas, consomem tanto como as de outras terras as forças dos pioneiros da fé. A diferença entre os pagãos da América e os do continente amarelo ou do continente negro consiste apenas no número. Na Ásia e na África, os infiéis são a massa, ao passo que na América as tribos selvagens formam apenas ilhas, bastante vastas algumas vezes, mas sempre ilhas. Relegados para os últimos recantos de suas florestas, considerados quase sempre como raça inferior, os pobres índios muitas vezes só aprendem do civilizado aquilo que não é civilização. O furto, a ambição, a imoralidade, o alcoolismo. É urgente, portanto, e indispensável a ação do missionário para garantir a essas pobres almas algo mais do que o simples direito de viver e de ser explorado. Felizmente, desde os padres jesuítas, que deram ao Brasil Anchieta e Nóbrega, que tiveram em Vieira um heróico defensor dos índios, que fundaram as célebres reduções do Paraguai, desde os franciscanos do México e os dominicanos da Colômbia e do Peru, sintetizados em Luiz Bertrand e Bartolomeu de Las Casas, não faltaram almas generosas que tiveram esta primeira preocupação própria de todo o verdadeiro colonizador: a evangelização. E de todas as partes da Europa, a convite dos bispos pastores dessas ovelhas, correram apóstolos a trazer as consolações da fé a esses infelizes despojados de seus bens, expulsos e relegados para suas últimas solidões. Missões da África e do Oriente. Até os primeiros anos deste século, parecia que a melhor atividade dos missionários salesianos estivesse reservada aos índios da América. Mas eis que em 1911, a pedido do governo da Bélgica, um grupo de salesianos belgas se estabelece em plena floresta africana, na província de Katanga, no Congo. Lá estão há 43 anos, e o trabalho extraordinário que realizaram fez crescer uma messe tão abundante que em 1926 Roma elevou o campo de suas fadigas à categoria de prefeitura apostólica, a prefeitura do Alto Luapula, hoje diocese. Dos filhos de Cã, era necessário passar logo aos filhos de Jafé. Em 1920, Monsenhor de Guébriant, superior-geral das missões estrangeiras de Paris, cheio de admiração para com a zelosa colaboração dos filhos de Dom Bosco, pediu à Sagrada Congregação de Propaganda Fide
que desligasse de seu campo de ação na China meridional uma vasta zona habitada por 1.500.000 indígenas e entregasse aos salesianos. Nasceu assim o Vicariato Apostólico de Chilcau, cujo primeiro titular foi consagrado em Cantão em meio a festas jubilosas, de que o próprio bispo jamais se esqueceu. No mesmo ano, o Tratado de Versalhes afastava da Índia setentrional os missionários alemães, que lá estavam havia 25 anos. A Congregação de Propaganda ofereceu então à Sociedade Salesiana a Prefeitura Apostólica do Assam, no Vale do Brahmaputra, no meio das tribos Cassis. Segundo o parecer de todos, esta missão era das que faziam conceber as melhores esperanças. Essas esperanças são hoje realidades cada dia mais prósperas, sendo que em 1934 foi elevada a prefeitura à categoria de diocese, com a sede em Shillong. Um pouco mais para baixo, Roma confiou aos salesianos em 1928 toda uma diocese hindu, Krisnagar, e a florescente arquidiocese de Madrasta, assim como 2 anos antes lhe entregara os 2 distritos de Miyazaki e Oita, no Japão, na ilha de Kyushu, que formam desde 1935 a Prefeitura Apostólica de Miyazaki. Em 1927, foi confiada aos salesianos uma parte do Vicariato Apostólico de Bangkok, na Tailândia. Compreende uma grande extensão da Península de Malaca, a que se estende do Golfo de Sião até as possessões inglesas, Strait Settlements, abrangendo uma superfície de 100.000 km². É a Prefeitura Apostólica de Rajaburi, criada em 1934 e elevada em 1941 a Vicariato Apostólico. São as etapas da Marcha Conquistadora, cujo primeiro escalão embarcava em Gênova, a bordo do Savoia, no dia 14 de novembro de 1875, abençoado e encorajado no convés do navio pelo Santo Pai Fundador. Passou-se mais de meio século desde aquela cena de despedida, e se o campo de apostolado se foi alargando, como acabamos de ver, também o número de apóstolos foi aumentando cada vez mais. Eram 12 quando embarcaram há 70 anos. Hoje, quase 2.000 entre salesianos e irmãs, que trabalham nessas regiões pagãs. Salesianos e irmãs, sim, porque desde 1877, as filhas de Maria Auxiliadora seguiram as pegadas dos salesianos, que as tinham precedido 2 anos antes. Desde esse dia, o trabalho delas corre paralelo ao trabalho dos salesianos para criar, por meio da mulher convertida, a família cristã, ou preparar prudentemente a influência de sua caridade o caminho para o missionário evangelizador. Os resultados vistos em sonho. Que pena! Poderiam exclamar os leitores. Dom Bosco lançou seus filhos mundo afora à conquista das terras pagãs, e não pôde ver senão os primeiros frutos de seu zelo. Morreu em 1888, apenas 4 anos após a fundação do primeiro vicariato e da primeira prefeitura apostólica. Ah, se ele tivesse visto, se tivesse sabido! Pois ele sabia de tudo e com certeza. Tinha visto e claramente, sempre em sonho, toda a maravilhosa história. A primeira vez em 1883, na noite de 3 de agosto, um longo sonho lhe tinha feito percorrer em todos os sentidos a América do Sul. Tinha-lhe desdobrado desde o alto da Cordilheira dos Andes o espetáculo de uma multidão de raças e de povos. Tinha-o levado a se assentar sob a tenda das tribos indígenas mais ferozes. Seu guia nessa viagem noturna através do Novo Mundo tinha sido seu querido Luiz Colli, filho dos condes Colli de Toulon, falecido 2 anos antes, em odor da santidade, na idade de 17 anos. Olhe, tinha-lhe dito o angélico jovem, apontando com o dedo as tribos esparsas pela planura, ao longo dos rios, no coração das florestas, perto da imensidade do mar. Olhe, milhares e milhares de infelizes esperam a fé. Vá ao encontro deles, formam a messe reservada aos salesianos.
Era uma profecia transparente, os últimos ângulos da imensa América Meridional, onde se ocultavam a superstição, a idolatria, o satanismo, a infidelidade, deviam ser explorados e conquistados por seus filhos. Mas seus esforços não iriam parar aí. Deveriam ir levar a boa nova também ao coração da África Negra, à vasta Ásia misteriosa e à longínqua Austrália. E foi o que veio a saber no último sonho que teve em Barcelona, no dia 9 de abril de 1886. A divina pastora, que aos 9 anos lhe tinha feito ver com clareza sua futura missão, mostrou-lhe nessa noite os pontos principais do caminho que iriam percorrer os seus missionários. No instante, sua fantasia foi transportada ao pé das cordilheiras, a Santiago e a Valparaíso. Daí ao coração mesmo das matas da África, finalmente a Pequim, a capital do Celeste Império. Por mais robusta que fosse a fé de Dom Bosco, era difícil acreditar em tais maravilhas. Evangelizar extensões tão grandes, vencer tantos obstáculos, percorrer espaços enormes, e com um exército tão exíguo e com meios tão escassos. Não, era um sonho apenas e nada mais. Porém, a dama misteriosa acalmou-lhe os receios. Não temas, disse-lhe ela. Não somente os teus filhos, mas os filhos de teus filhos realizarão estes prodígios. Poderá alguém duvidar que na terceira geração essa página missionária esteja escrita, vendo que já na segunda o trabalho está tão adiantado? Primícias do apostolado salesiano. A visão de conjunto do bem que os salesianos iriam realizar nas terras de missão não foi a única recompensa que Deus quis dar ao santo e velho apóstolo. Quase no fim de seus dias, deu-lhe Nosso Senhor um minuto de alegria indizível. Achava-se havia já 15 dias pregado no leito pela enfermidade, que 6 semanas mais tarde iria arrancá-lo da terra. Quando eis que numa tarde de dezembro, foi anunciado que estava chegando da América um filho seu predileto, Monsenhor Calheiro. O bispo missionário voltava após 4 anos de ausência, do fundo da Patagônia, e não voltava sozinho. Imaginai que bela cena. O bispo e o venerando ancião abraçam-se ternamente, e mal se acalma a alegria e a comoção que experimentam ao se rever, eis que se abre de novo a porta, e nela surge o rostinho cor de bronze de uma indiazinha da Terra do Fogo. Todos os presentes abrem alas, e a pequenina corre a prostrar-se aos pés desse velho paralisado, a quem tudo ela deve. Dom Bosco não tinha podido ir à Patagônia, e então a Patagônia vinha em pessoa ter com ele, representada por essa pequenina Índia recolhida com outros selvagens na primeira expedição salesiana à Terra do Fogo. Querido Dom Bosco, disse Calheiro, estas são as primícias que lhe oferecem seus filhos. Ex ultimis finibus terrae. E o coração do bom velho encheu-se de novo de comoção. Mas a cena não parou aí. A menina com sotaque semibárbaro, ajoelhada diante dele e fitando-lhe os olhos, disse-lhe em italiano estas palavras, que desde muitos dias vinha repetindo consigo mesma. Pai, eu vos agradeço por ter desmandado vossos missionários para salvar a mim e a meus irmãos. Então parecia que o coração de Dom Bosco ia arrebentar de comoção. Lágrimas de ternura lhe brotaram dos olhos e não foi capaz de pronunciar as palavras com que queria exprimir seus sentimentos. Os privilegiados que assistiram a essa cena dizem que é impossível esquecer-lhe a grandeza simples e sublime, digna recompensa ao zelo do apóstolo, nobre coroa de uma vida que não tinha vivido senão para amar as almas. Aurora te celide super, et nubes pluant justum.
Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te, Patres nostri. Rorate celi de super, et nubes pluant justum.